Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos para o nosso último simulado gravado. Deixa eu só fechar essa página aqui. Nós vamos para o nosso último simulado gravado, tá? Porque nós vamos ter o nosso próximo, e o nosso próximo ele vai ser ao vivo, como eu já tinha explicado para vocês. Deixa eu só dar uma fechadinha aqui na configuração aqui para poder conseguir enxergar melhor. Bora lá, galera. Mais uma vez, nosso simulado ele está vindo com os temas, né? Antes de tudo, falando sobre os temas, para vocês entenderem melhor sobre qual é o conteúdo que está sendo falado. Então, eu optei por estar fazendo desse jeito, tá? Porque muitas pessoas falam, eu estou com muita dúvida em história da educação, o que que é a história da educação, a filosofia da educação. Então, eu acredito que dessa forma fique melhor para a gente entender o que que nós estamos falando, tá? O primeiro conteúdo eu vou estar falando sobre a história da educação. Vamos ler a questão e vamos resolver juntinhos, tá? Bora lá. A evolução da educação ao longo da história influenciou diretamente os modelos pedagógicos atuais. Qual das alternativas abaixo apresenta corretamente uma característica da educação na antiguidade? Gente, ou seja, eu quero saber agora qual das alternativas abaixo retrata um pouco como que era a educação anos atrás, tá? Bora lá. A educação era acessível a todas as classes sociais. Agora nós temos a educação, né, para todos. Então essa alternativa aí ela está certa. Vamos descartar essa letra A. B. A educação era voltada principalmente para a formação militar e cívica. C. O ensino era baseado na tecnologia digital. Ou D. As mulheres tinham o mesmo acesso à educação que os homens. Galera, vamos lá. O que eu quero saber dessa questão? Qual é a característica da educação na antiguidade? Nós vamos entender que agora as mulheres elas têm sim o direito da educação como nos homens, né? O ensino ele é baseado na tecnologia digital, ou seja, as mídias e a tecnologia, as novas mídias e tecnologias, elas são exploradas dentro da sala de aula. A educação agora ela é acessível para todos, ou seja, não só a quem tem o maior poder aquisitivo que tem o direito da escolarização. Então, a alternativa que melhor caracteriza o modelo de educação na antiguidade é a alternativa B. A educação era voltada principalmente para a formação militar e cívica, onde tinha, né, o objetivo de formar os meninos para a guerra. Bora lá. A questão número 2 está falando sobre a filosofia da educação. Vamos ler aí para gente. Qual filósofo defendia que a educação deve ser baseada na experiência e na interação com o ambiente? Diferentemente, né, da interação com o outro, como diz Vygotsky, Aristóteles, ele também não vem falando sobre isso, Platão ele também não vem falando sobre a interação do ambiente, Piaget nem se fala, né, gente? Já sabe que Piaget ele gosta de trabalhar, né, sozinho. Então, John Dewey, ele vem falando para a gente que a educação, ela sim, ela é defendida através da experiência com o ambiente, ou seja, a experiência que o outro tinha com a forma que ele estava lidando, com o espaço onde ele estava inserido. Então, a resposta certa da número 2 é a letra C. Vamos lá, gente. Educação do mundo atual. Um dos desafios da educação contemporânea, a gente já viu uma questão parecida com essa nos simulados anteriores. Qual o desafio que é encontrado na educação contemporânea? Quando eu digo de educação contemporânea, eu estou falando de educação nos dias atuais, tá? A. A falta de tecnologias educacionais. B. A interação de metodologias ativas de aprendizagem. C. A ausência de diversidade cultural nas escolas. Ou D. A desvalorização do ensino à distância. Gente, o maior desafio, né, um dos desafios da educação na contemporaneidade, ou seja, um dos maiores desafios da educação hoje, é a integração de metodologias ativas de aprendizagem, ou colocar as metodologias ativas durante o processo de aprendizagem do aluno. Então, a resposta certa para a gente é a letrinha B, tá? Vamos lá. Relacionamento professor e aluno. Para um bom relacionamento entre o professor e o aluno, é essencial o quê? Ou seja, para que ambos andam em uma boa comunicação, que ambos se respeitem, que ambos socializem de uma forma adequada, não haja xingamentos, não haja palavrão, não haja desacato. O que precisa ter? O professor tem autoridade absoluta sobre a turma? Não. Quando a gente se coloca como alguém autoritário, a gente não dá o direito dos alunos a intensificarem, falarem sobre as suas ideias. B. A comunicação seja clara e respeitosa. C. O professor
evite interagir com os alunos fora da sala de aula, ou D, a afetividade seja deixada de lado para garantir a disciplina. Galera, para um bom relacionamento com o professor, antes de tudo a comunicação ela precisa ser clara e respeitosa, ou seja, eu respeitar o meu aluno como aluno e ele me respeitar como professor. Então a resposta certa dessa questão aí é a letrinha B. Falando sobre psicologia do desenvolvimento da aprendizagem, vamos lá. Segundo Piaget, a aprendizagem acontece por meio de, olha só, nós já falamos agora sobre Piaget, tá? Hã, Piaget ele entende que a aprendizagem ela acontece por meio de quê, gente? A, o processo mecânico de repetição. B, interação ativa do sujeito com o meio. C, transmissão direta do conhecimento pelo professor. Ou D, recompensas e punições constantes. A, C e a D, ela está falando sobre a pedagogia tradicional. Então, quando eu digo de Piaget, eu digo sobre a interação ativa, o aluno ativo, o ser ativo, aquele ser que pratica no processo de aprendizagem, ou seja, com o meio onde ele está inserido. Então, a resposta certa para a gente é a letrinha B. Vamos lá. O papel do professor. O professor tem como papel fundamental A, transmitir conhecimento sem estimular o pensamento crítico? Claro que não, né, gente? Isso aí a gente já sabe que ela está errada, essa questão. Vamos ver a próxima. B, atuar como mediador do processo de aprendizagem? C, substituir a família na formação dos alunos, ou D, priorizar apenas o ensino conteudista. Gente, o professor ele precisa ser um mediador, levar o aluno a entender o porquê que aquela resposta está errada, entender por que aquela resposta está certa, entender um conteúdo de uma forma mais objetiva e clara. Então, a alternativa que melhor caracteriza para a gente aí é a alternativa da letra B, atuar como mediador no processo de aprendizagem, tá? Vamos para a questão 7. Qual é um dos principais papéis da escola na sociedade? A, formar apenas para o mercado de trabalho. C, B, reproduzir conhecimentos sem questionamento. C, promover a inclusão social e a cidadania. Ou D, focar exclusivamente na disciplina do controle. Gente, um dos principais papéis da escola hoje na nossa sociedade nada mais é que promover uma inclusão social e a cidadania, ou seja, eu entender que e eu explicar para o meu aluno que ele precisa respeitar as diferenças, eu prepará-lo para a vida adulta, né, diferentemente do tecnicista que vai preparar para o mercado de trabalho. Então o papel fundamental da escola hoje é promover, a inclusão social e a cidadania. Vamos lá, questão 8. A interdisciplinaridade no ensino fundamental. A interdisciplinaridade busca A, separar rigidamente as disciplinas? Não. Se eu falo de interdisciplinaridade, eu falo em mesclar essas disciplinas, né, uni-las em projetos, em atividades, para fazer com que facilite o processo do meu aluno no seu aprendizado, tá? B, unificar todos os conteúdos em uma única matéria. C, integrar diferentes áreas de conhecimento para uma aprendizagem significativo? Sim, a resposta certa é a letra C. É quando eu coloco um elo em todas as áreas de conhecimento para que o meu aluno consiga entender de uma forma melhor o que seja significativo para ele, tá? Vamos lá então. As tendências de pensamento pedagógico. Qual das alternativas apresenta uma tendência pedagógica progressista? Gente, progressista nada mais é do que o progresso do aluno, tá? A, educação tradicional, escola nova, ensino bancário ou memorização como principal ferramenta de ensino. Gente, a tendência que vai falar para a gente sobre a pedagogia progressista é a escola nova. Lembra que eu falei para vocês, eu já cansei de desenhar sobre a escola nova no quadro, onde o aluno ele vai participar de forma integrada, de forma ativa, entendendo seus erros e acertos e usar disso como meio de resolução, tá? Então a resposta certa é a letrinha B. A avaliação formativa. Vamos lá, avaliação formativa. É algo que eu vou, acompanhar esse processo, a diagnose, já nós falamos sobre ela na penúltima aula, tá. Tem como objetivo classificar os alunos de ranking de desempenho? Não, essa daí é qualitativa, tá. Mensurar apenas os resultados finais? Também é qualitativa, quantitativa, perdão. Qualitativa se enquadra na formativa, porque fala das qualidades da criança.
Acompanhar o processo de aprendizagem e identificar dificuldades? Sim. A formativa ela vai vir como meio de diagnose, tá? Então a resposta certa é a letrinha C. Vamos lá, gente. Questão 11. Atividades recreativas. São importantes porque distraem os alunos do conteúdo formal, desenvolvem habilidades motoras, cognitivas e sociais, são momentos de lazer sem relação com o aprendizado ou devem ser aplicadas apenas na educação infantil. As atividades recreativas, elas vão trabalhar com habilidade motora, cognitiva e social. Então a resposta certa para a gente é a letrinha B de bola, tá? Para incentivar a leitura e a escrita, é fundamental que A. O professor obrigue os alunos a lerem livros difíceis? Claro que não, eles estão em um processo, então essa aí a gente já vai eliminar. B. O ambiente seja rico em estímulos textuais, ou seja, que aquele ambiente possua vários gêneros textuais, gibi, receita, bula de remédio, encarte, para que o aluno crie essa vontade de ler. C. Os alunos apenas copiem textos prontos. Ou D. Se utiliza apenas livros didáticos. Perdão, gente, estou gravando aula desde cedo. Bom, a resposta certa para a gente aí é a letrinha B, que esse ambiente seja rico, que ele seja composto por vários tipos de textos, vários tipos de gêneros textuais. Resposta certa é a letrinha B de bola, tá? Vamos para 13. Vamos falar agora sobre avaliação. Olha só, a 13 ela vai vir um complemento para a gente sobre a questão formativa. Bora lá. A avaliação diagnóstica, o nome dela já diz, diagnose é diagnóstico, vou fazer uma diagnose, vou entender o que está errado ali, tá? Vou identificar as necessidades daquele meu aluno. Então, já falo para vocês agora. A avaliação diagnóstica tem como principal objetivo A. Identificar as dificuldades e necessidades dos alunos, a resposta está certa. Aplicar notas finais aos alunos, essa daí é quantitativa. Ser utilizada apenas no final do ano letivo, penalizar o erro do estudante, ou seja, a aprendizagem diagnóstica, ela é algo constante, todos os dias. Então a resposta certa é a letrinha A, tá? Deixa eu ver se tá ligado o microfone ainda, gente, tá. Hã, o planejamento de aula eficiente deve conter: A, apenas conteúdos teóricos, B, objetivos de aprendizagens claros e metodologias adequadas, exclusivamente exercícios de memorização ou atividades desconectadas na realidade dos alunos. Então, gente, um planejamento de aula eficaz, eficiente, que vai ser assim um exemplo para a educação, é um planejamento onde tem objetivos de aprendizagem, ou seja, qual é o meu objetivo com aquela aula, o que, que eu pretendo conquistar com aquela aula. Então, a resposta certa é a letrinha B, tá? Vai para 15. Um dos primeiros, o desenvolvimento da linguagem nos primeiros anos de vida depende principalmente de quem? Vamos lá. De quem é que depende agora essa as primeiras linguagens, né? Quem precisa estar aí auxiliando a gente? A. Estímulos de ambiente e interações sociais. B. Ensino formal precoce. C. Isolamento da criança para maior concentração. Ou D. Memorização de palavras sem contexto. Galera, obviamente, a criança ela precisa ser estimulada. Então, a resposta certa é a letra A, tá? Bora para 16. Um exemplo de instrumento pedagógico eficaz para o ensino fundamental é A. Eficaz. Olha só, eu quero saber se é algo eficaz, aquilo que é bom, tá? Aquilo que não vai cansar meu aluno. Já vamos analisar sobre isso. A. Apostilas prontas sem contextualização é o que mais tem hoje, infelizmente. Muitos professores acabam falando, hoje eu vou dar um texto lá da fada Sofia. Pega, não tem nenhum significado. Mas é porque não se planeja, né? Não se organiza. Então coloca para qualquer tipo de coisa para criança. Infelizmente, ele é criança, ele vai receber aquilo ali. Então a gente já sabe que não é um instrumento eficaz, tá? Uma alergia, gente, que olha. Jogos educativos e experimentações? Sim, isso é eficaz. Por quê? Através de jogos ele aprende e a experimentação ele de fato está colocando em prática aquilo que ele aprendeu. Resposta certa é a letra B. Vamos ver a outra. Cópia repetitiva de textos ou aulas expositivas sem interação? Não. Nenhuma delas caracteriza melhor um ensino eficaz. Então a resposta certa é a letrinha B.
Vamos lá. O método fônico da alfabetização se baseia na fônico lembra da relação entre o som e a letra, tá? O som, o fonema e o grafema. A. Relação entre os sons e letras, já sabemos que essa aí é a resposta certa. B. Memorização das palavras isoladas, claro que não. Leitura mecânica sem compreensão, claro que não. Reprodução de textos prontos, claro que não. Resposta certa é a letrinha A de aprovado. Bora para 18. Hoje até que tá sendo rápido, hein, gente? Porque a gente já falou bastante sobre esse conteúdo. A escolha dos recursos didáticos deve considerar, ou seja, a escolha, daquilo que eu vou aplicar, a forma que eu vou aplicar esse conteúdo, a forma que eu vou expor esse conteúdo para minha turma, depende de quê? Devo levar em conta o quê? A diversidade dos alunos e seu estilo de aprendizagem, apenas de materiais impressos, ou uso exclusivo da tecnologia digital, ou a memorização dos conceitos sem aplicação na prática. Galerinha, agora pra gente, o recurso didático eficaz, um bom, ele vai ser aquele que vai considerar toda a diversidade do aluno e seus diferentes estilos de aprendizagem. Então a resposta certa é a letrinha A de aprovado, tá? A educação inclusiva. Qual das alternativas abaixo representa um princípio da educação inclusiva? Vamos lá. Um princípio da educação inclusiva. Separação dos alunos com deficiência em turmas especiais, já falamos isso sobre na última aula. Isso é segregação, quando eu tiro a criança da inclusão e boto em outro lugar. Garantia de acesso à participação de todos os alunos? Sim. Ou seja, quando eu incluo meu aluno em tudo, eu estou garantindo com que ele entenda, né, como um todo, está se sentindo incluso, e além disso, ele participe das atividades como todos os alunos que se dizem normais, tá? Resposta certa é a letrinha B. Vamos continuar lendo as questões. Ensino padronizado para todos sem adaptação? Claro que não, né, gente? Eu tenho que adaptar meu conteúdo, não só os conteúdos, como as provas também. A exclusão de alunos com dificuldade de aprendizagem? Claro que não. Bora lá. Agora sobre a LDB. A LDB estabelece diretrizes para A. Para quem que a LDB fala? Para quem que ela rege? O que que ela rege? A. Apenas o ensino superior? Não. B. Toda a educação nacional da infantil à superior? C. Apenas escolas privadas? Ou de escolas de tempo integral? Galera, a LDB ela prevê a educação como um todo, ou seja, desde lá das crianças bem pequenas até o ensino superior. Então a resposta certa é a letrinha B. Meus amores, um super beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham acertado, no mínimo, 16 questões. Fiquem com Deus. Até a próxima. E a nossa próxima é online, tá?